Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou da EcoPro e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre torre de resfriamento, tá? Torre de resfriamento. Na verdade, quando a gente fala em torre de resfriamento, a gente está falando em sistema de circuito aberto, né? A água, o que acontece com a água? Ela recircula, uma parte dela se evapora, né? Isso faz parte do próprio processo de refrigeração da água, tá? A gente trabalha com uma média de mais ou menos de 0,5% a 2% da vazão da bomba de água, tá? Que é o volume que a gente considera, que a gente calcula como volume evaporado. Ou seja, se eu tenho uma bomba de 100 metros cúbicos por hora, eu posso estar evaporando de meio metro cúbico por hora até 2 metros cúbicos por hora, tá? Do que depende isso? Isso depende de uma série de fatores. Por exemplo, temperatura ambiente, depende da umidade relativa do ar, depende de uma série de fatores, tá? Então a evaporação que você tem, por exemplo, no sudeste é diferente da evaporação que você tem no sul, que é diferente da evaporação que você tem no norte do país, tá? Isso depende muito de região para região. Uma das questões que chega para a gente, né, qual é a real necessidade do tratamento de água das torres de resfriamento ou dos sistemas abertos, né? Posso incluir aí condensador evaporativo. Então eu vou enumerar aqui algumas situações para a gente poder discutir, tá? O que acontece? A água está recirculando no sistema, certo? Então essa água, quando ela entra, não interessa se ela vem de um poço artesiano, se é água de reuso ou se é da fornecedora local. Essa água, quando ela entra, ela tem uma série de parâmetros. Então ela tem íons cálcio, ela tem íons magnésio, ela tem íons ferro, ela tem íons cobre, zinco, enfim, ela tem uma certa quantidade de sais que estão dissolvidos nela, né? Ela tem um determinado pH, enfim, essa água ela tem características que são próprias dela, tá? Qual é o problema para os sistemas de resfriamento, torre ou condensador? Essa água está circulando no sistema, né? E essa água ela vai ter contato com partes quentes. Então, por exemplo, um trocador de calor. Eu uso essa água da torre de resfriamento, né, para resfriar um trocador de calor, para resfriar um molde de uma injetora plástica ou de uma sopradora, enfim, eu posso usar essa água para uma série de aplicações, tá? O que acontece? Na parte quente, quando eu tenho a troca térmica, esses íons, né, vamos falar dos principais que são os problemáticos para os sistemas de refrigeração, que é cálcio e magnésio, que causam a dureza, e a sílica, tá? O ferro depende muito do sistema e depende muito da quantidade para ele ser problemático, tá? Uma das questões com o ferro, geralmente o ferro mascara a análise de água, porque um dos parâmetros controlados é o ferro, né, que vai indicar o teor de corrosão. Então a gente precisa controlar o ferro na entrada, ferro na saída, né, para verificar como é que está essa questão da corrosão. Então, falando dos íons principais, cálcio, magnésio e as sílicas, tá? O que acontece? A água está circulando no sistema. Quando essa água entra em contato com o trocador de calor, por exemplo, né? Essa água ela vai retirar o calor do fluido que está do outro lado, então a sua temperatura vai aumentar. Na superfície de troca térmica, o que acontece? Esses sais, se eles estão presentes na água, eles vão se aderindo a essa superfície metálica, tá? E aí com o tempo, se você não faz nada, o que acontece? Esses sais eles vão aderindo, vão formando uma camada, e essa camada cria o que a gente chama de resistência térmica. O que é a resistência térmica? Eu vou aumentando a espessura da parede e isso dificulta a troca térmica. Então, num trocador de calor onde eu quero fazer troca térmica, eu começo a ter dificuldade de troca térmica, porque essa dureza, esse cálcio, magnésio, essa sílica, eles vão depositando em cima da tubulação, né? Vão criando uma camada e vão dificultando a troca térmica. Com o tempo, se você não tomar nenhuma atitude, se você não fizer absolutamente nada, essa incrustação ela vai aumentando, até que chega um ponto que o seu sistema não troca mais calor. Aí você vai ter duas opções. Primeira, ou você faz uma limpeza química, né, e consegue recuperar o sistema parcialmente ou completamente, depende do nível da incrustação, ou você faz um hidrojateamento, né, com a mesma função, ou no pior dos casos você não consegue mais recuperar, a única solução troca dos tubos, tá?